aí põe o nome do e-mail da mãe. Aí eu fico, por favor, quem é o aluno e número, e aí eu fico no aguardo e a pessoa não me responde. Aí já era, porque eu também não sou obrigada a adivinhar. Então, não sei se foi o seu caso, Maria, mas se você mandou. Eu recebi de lição que eu lembro que, agora que você está falando, eu lembro, mas o hashtag selfie não veio. Faz o seguinte: assim que terminar a aula, você já tira uma foto e manda para mim no Skype, já que você já tinha mandado, tá feito, certo? Então você manda já a foto para mim, assim que acabar a aula, que tudo bem, não tem problema nenhum, eu considero a mesma nota, ok? Tudo bem, Maria? Não tem problema, vocês mandam para mim, manda para mim e escreve, porque eu falo com tanta gente. Então, escreve assim, conforme combinado na sala de aula, estou te enviando o hashtag selfie que eu entreguei dentro do tempo, ou você manda para mim em cima do que você já tinha mandado, que vai estar lá a data que você mandou, não tem problema nenhum, certo? Que internet é um problema, né? Às vezes acontece isso, tem vezes que eu mando resposta e não chega as respostas para os alunos, é um horror. Mas essa é a vida na internet, né? Então vamos lá, gente. Vamos continuar a aula, então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quem enviou, Maria? Beleza, sem problema. Isso, sempre escrevam, tá, gente, por favor, porque senão fica complicado para mim, tá? Vamos lá. Depois, no finalzinho da aula, se tiver alguma dúvida, vocês conversam comigo. Vamos, porque senão não vai dar tempo, a gente vai atrasar. Então, hoje nós vamos falar sobre o Renascimento, continuar falando sobre o Renascimento, né? Então, ele surgiu na Europa lá no final do século XIX, mais ou menos, até o século XVI. E a palavra renascimento, a gente já lembra do quê? Renascimento, renascer. Renascer o quê? Então, eles começaram a renascer a arte greco-romana, né? Então, o Renascimento, nessa época, ele valorizava o quê? As ideias novas, eles queriam um mundo novo, ideias novas. Então, eles negavam muito o passado medieval, né? E aí eles eram influenciados pelo mundo da cultura greco-romana. Foi esse o pé que ele quis falar, né? Agora, negava o passado medieval? Como assim? Negava esse passado medieval, né? Bom, por quê? Eu acho que vocês devem lembrar, no primeiro bimestre. Gente, vamos parar de falar de outra coisa agora? No passado medieval, a gente falou lá no primeiro bimestre sobre o cristianismo e as igrejas, né? Eu vou mostrar agora para vocês o que eu estou falando, né? Para vocês lembrarem. Então, eles negavam, o Renascimento negava porque eles já estavam na frente, eles queriam coisa nova, né? Então, eles estavam divididos, né? Eles dividiam o céu e o inferno. Então, para a Idade Média, eles falavam muito, lembra que eu falei do filmes de bruxa, do filmes de fadas, que vocês tiveram que desenhar, então no cristianismo, eles falavam muito da religião, né? E aí o que aconteceu? O Renascimento veio para mudar isso, então ele teve meio que o quê? Uma luta, né? Teve uma luta entre eles, entre essa conversa aí do céu e o inferno. O Renascimento, ele queria lutar contra isso, né? Por conta disso, veio a nova ideia de mundo. Então, a ideia de mundo greco-romano, né? A mitologia. Então, eles já tinham essa influência, né? Do que eles queriam captar essa arte greco-romana, que é coisa que a Idade Média não aceitava, né?
E aí eles tiveram influências de vários filósofos. Eles tiveram Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Então, eles foram influenciados por essa cultura, né, greco-romana. E agora, então, a gente vai ver um pouquinho sobre as características do Renascimento. Então, uma delas era o classicismo. Então, eles queriam o quê? Resgatar a cultura greco-romana, certo? Então, essa pintura, ela foi feita por Botticelli, né? À esquerda aqui, ó, nós vemos Zéfiro, que é o deus do vento, do oeste, e a esposa dele. E na direita, a gente vê Hora, né? Então, a deusa das estações do ano. E no centro, aqui, a gente vê Vênus, que ela foi nascida numa concha, né, sobre espumas do mar. Bom, ela é uma pintura com tema o quê? O que vocês acham que é? Essa pintura é tema o quê? Quem sabe me responder? Qual é o tema dessa pintura? Deuses, né? Então são temas mitológicos. Isso aí, Júlia. Muito bem. Então, eram temas mitológicos, né? Então, a estética, o belo artístico, o belo natural, o olhar de Vênus, né? O olhar puro de Vênus, doce, né? O mundo imaginário, personagens mitológicos, né? O Zéfiro e a esposa, eles representavam o amor terreno, carnal, e que é purificado por essa que é a Vênus, né? E Hora é aquela que vai lá e corre para colocar o manto sobre ela, para cobri-la, né? Então a mensagem que ela quer passar, essa obra, é que seria tipo um espírito cristão, né? Mas dos deuses mitológicos. Então ele retrata o nascimento de Vênus, chama-se, né? Nascimento de Vênus, só que ela já adulta. Então na mitologia, né? Ela é a deusa do quê? Vênus. Alguém sabe? Isso, deusa da beleza, deusa do amor. Isso aí, certinho. Muito bem. Bom, então nós já vimos, né? A primeira característica do Renascimento, então, é o classicismo, que é a renascer, né? Relatar a cultura greco-romana. Então, é o classicismo. Vai voltar um pouco lá, né, nessa parte greco-romana. Outra característica, opa, seria o antropocentrismo, que valoriza a capacidade artística e intelectual do ser humano. O ser humano, o que é antropocentrismo? Alguém sabe dizer? O humano no centro de tudo. É o ser humano no centro de tudo, né? Muito bem. Outra característica, oh meu Deus, é o racionalismo. Então, no racionalismo, ele valorizava a ciência e a razão, né? Então, vocês podem observar aqui que aqui é um cadáver, né? E ele está cortando o cadáver e tal, porque ele vai fazer uma pesquisa. Então, eles vão fazer anatomia, tudo para saber como que o homem é por dentro, para poder desenhar e desenhar por fora. Então, eles fizeram esse estudo de anatomia. Então, o racionalismo é a valorização da ciência e da razão. Outra, o humanismo. Então, o humanismo, quer dizer, isso é o humanismo. É a valorização da ação humana, né? Então, é o respeito, a justiça, a liberdade,
de expressão, certo? Então, aí a gente vê como é que eu sei que essa imagem representa uma característica humanismo, porque se a valorização da ação, né, do respeito e da liberdade, Deus, né, que está de cabelo branco aqui, ele vai tocar com o dedo Adão, então ele vai dar vida a Adão. Então, se ele está dando vida a Adão, ele está fazendo uma ação. Ele escolheu, ele está livre para escolher o que ele vai fazer. Então, por isso que é uma obra humanista, tá? Também nós temos o individualismo, tá? O individualismo, eu não coloquei imagem aqui, mas o individualismo é o quê? Nessa, esqueci, nesse movimento, né, do Renascimento, o individualismo você tinha livre arbítrio, né, em escolher o que você poderia fazer. Então, tipo, escolher temas, para poder retratar. Você tinha autonomia para você assinar as suas obras. Então, e isso é uma outra característica do Renascimento, é o individualismo, que eu esqueci de colocar imagem aqui para vocês, mas é uma outra característica também. E outra seria o otimismo. Então a gente olha para essa imagem e fala, eles estão assim pensando, né? Por quê? Porque eles estão pensando que eles estão acreditando no mundo novo, no progresso. Então, o otimismo seria o quê? O pensamento positivo. Eles estão pensando positivamente, né, em acreditar no progresso do homem, em que ele poderia o quê? Resolver problemas. Então, resolver problemas. Então, eles admiravam o mundo assim de uma tal maneira que eles acreditavam muito nele. Então, outra característica do Renascimento é o otimismo, tá? Agora, quais são as técnicas, né? Quais são as técnicas usadas no Renascimento? Bom, nós temos. Então, nós vimos. Peraí, gente. Ô, João, qual que é o problema, hein? Eu estou explicando e você está falando de outro assunto? Não estou entendendo. Vamos lá. Então, a gente viu as características, agora a gente vai mudar. Nós vamos ver as técnicas do Renascimento. Hum, vamos ver então. As técnicas. Ai, peraí. Então, a gente tem a tinta a óleo sobre a tela, né? Então, isso daí, eles conseguiam o quê? Eles conseguiam fazer várias tonalidades. Por quê? Porque a tinta a óleo, ela demora para secar. Como ela demora para secar, você consegue trabalhar nela hoje, amanhã, depois, porque ela vai demorar muito para secar, mais de um mês, dois para secar, tem vezes, entendeu? Então, isso facilita com que as pessoas consigam voltar para o lugar e desenhar. Tá? Então, uma das técnicas do Renascimento era tinta a óleo sobre a tela. Outra característica, qual vocês acham que é essa aqui, observando o desenho? Alguém sabe dizer? Isso, perspectiva. Então aqui a gente vê, ó, a linha do horizonte e todas as linhas que dão a posição para a gente poder fazer esse desenho.
Travou não, né? Alguém me derrubou da conversa. Travou não, né? Alguém me derrubou da conversa. Sorte que não apareceu o nome escrito aqui. Da última vez eu fiquei sabendo quem foi. Pelo amor de Deus, gente. Não quer assistir? Então sai da sala. Agora não atrapalha também. Vamos voltar à conversa. O que aconteceu e por quê? Então, ó, gente, nós temos aqui a linha do horizonte, né? A linha do horizonte não pode. E nós temos aí o ponto de fuga e essas linhas que saem que dá perspectiva para a gente, certo? Então, é isso que dá para a gente saber que é na perspectiva, ok? Quem está derrubando quem aí? Peraí. Obrigado por você ter me avisado, Giovana. Porque quando derruba, não aparece. Pronto, agora acho que foi. Vamos lá. Então, aqui a gente vê a linha do horizonte, o ponto de fuga e as linhas aqui que dá a sensação de perspectiva para a gente poder fazer o desenho. Tá? E aí, aqui, nós temos que técnica? A luz e sombra, né? Que dá a sensação de claro e escuro, porque conforme você pinta. Tá? Então ela serviu o quê? Para modelar as formas e a gente consegue ver bem nessa obra do Leonardo da Vinci, né? O claro e escuro, porque ele fez o quê? Ele acabou desaparecendo com as linhas. Gente, por favor, parem de escrever, senão eu não consigo. Vocês estão vendo agora? Esse Skype ele tá fogo, viu? Bom, então aqui a gente vê o claro e escuro, né? Que ele cria então essa sensação de luz e sombra e acaba com essa técnica acaba separando, quer dizer, acaba sumindo os contornos, né? Então a gente não vê mais os contornos. E aí cria uma ilusão, assim como se fosse uma paisagem no fundo, meio que se afastando do retrato, fica meio esfumaçado. Gente, por favor, eu já ouvi, ok. Agora todo mundo escrevendo sim atrapalha. Por favor, um só escreveu sim? Que bom, eu já entendi. Até me perdi. Bom, então quem fez essa pintura foi Leonardo da Vinci e usou a técnica do claro e escuro, tá? E aí, com isso, ele fez sumir os contornos e ele fez com que ela ficasse em primeiro plano, né? E a paisagem ficasse meio que esfumaçada em segundo plano. Então, ela não é tão importante. Vocês, eu não sei se vocês já viram, né? Mas esse quadro do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, se você andar para a direita ou para a esquerda, parece que ela está seguindo você com os olhos. Eu tinha um quadro na casa da minha mãe, que, meu Deus do céu, eu tinha medo daquele quadro, porque eu andava e ela, parece que ela me seguia assim com os olhos. Eu era pequena, né? Eu tinha medo, tinha mesmo. E a outra técnica é o autorretrato, né? Era o autorretrato, que é a hashtag selfie aí que vocês fizeram tantos, tá? Agora, quais foram as.
as principais conquistas dos artistas, porque depois de tudo isso que eles fizeram, eles teriam que ter conquistado alguma coisa, né? Então, foi o uso do cavalete, né? Por quê? O uso do cavalete, porque com o cavalete ele podia sair do seu ateliê e pintar em outros lugares, né? Não só lá no ateliê dele. O uso da tinta a óleo, que isso ajudava muito. Aí o que, que aconteceu com isso? Muitas pessoas, né, nobres e tal, começaram a pedir para ele vir na casa dele e pintar o autorretrato, né? E com isso os pintores começaram a ganhar dinheiro. Eles conseguiam sair do ateliê deles e ir lá na casa do homem, lá é, pintar o rosto dele, ia embora para casa dele, depois ele voltava de novo, porque ainda a tinta estava molhada, ele continuava pintando, e assim ia indo, né? Aí usava tinta a óleo, então eles conseguiam sair dos seus lugares. E o outro era autonomia. Autonomia, eles podiam escolher os temas que eles quisessem, né? Então eles gostavam muito de pintar paisagem e o corpo humano, né? As pessoas, eles gostavam muito de. Então isso acaba sendo o quê? A autonomia acaba sendo seria o individualismo que a gente viu lá nas características, né? Então essa foi uma conquista, autonomia, porque você podia escolher. E também retratar a expressão das pessoas nas fotos. Então eles conseguiam, isso foi uma conquista muito grande, porque eles iam até lá e eles conseguiam representar isso. Tá? E com isso, as obras começaram a ser assinadas, porque elas tiveram mais valor. Então, como elas tiveram mais valor, os artistas eles podiam assinar as obras. Então, ficou muito bom para eles também. Bom, agora opa, a gente vai lá para a página 18 do livro. Nós vamos responder. Todo mundo com o livro na mão. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, analise as afirmativas a seguir sobre o conteúdo estudado, marcando V ou F. F. Uma selfie é um tipo de autorretrato? Verdadeiro? Página 18. Hora de estudo. 18. Foi aí? Então vamos lá. Vamos ver se está certo. Verdadeiro, né? Um selfie é um tipo de autorretrato. Oh, meu Deus, volta para lá. Tá. As primeiras fotografias criadas no século XVIII eram digitais. Verdadeiro ou falso? 18? Não. Ou é verdadeiro ou é falso. 18, João, não é. Verdadeiro, Miguel? Errado, Miguel, é falso. Como que no século XVIII tinha fotografias digitais? Imagina, presta atenção. A técnica da perspectiva é usada na pintura para criar a ilusão de profundidade. Verdadeiro ou falso? Falso, Henrique. A técnica da perspectiva não dá a sensação de profundidade? Verdadeiro. Vou dar ponto para quem acertou. As pinturas. Ah, então liga o áudio, porque senão fica complicado. Tá dando atraso, pessoal? Então vamos fazer o seguinte: ninguém escreve. Liga o áudio aí e responde para mim, por favor. Tá bom? Às vezes acontece. As pinturas de retratos
se tornaram populares durante o Renascimento. Verdadeiro ou falso? Isso. Quem falou verdadeiro aí? Quem? Ah, eu? Oi, eu, tudo bem com você? Oh, João Arthur, tu tá joia. Vamos lá. É possível dizer que a dança. Ah, essa daqui eu pulei, mas vocês podem virar a página que vocês vão ver. É possível dizer que a dançarina Letícia Sequito criou uma série de autorretratos na forma de um espetáculo de dança? Vocês vão olhar lá na página 16 e vão me dizer se é verdadeiro ou falso. Verdadeiro, né? Agora vamos descobrir. Isso, muito bem. Agora vamos lá. Ok. Assinale a alternativa correta da Mona Lisa. O quadro é um retrato de Leonardo da Vinci com uma cabeceira, quer dizer, com uma cabeleira postiça. É falso. Mona Lisa aparece sorrindo na tela porque estava feliz com o nascimento do seu filho. Verdadeiro ou falso? Falso. O rosto de Mona Lisa parece certo. O rosto de Mona Lisa parece sério porque ela estava irritada com a demora da pintura. Não, é falso. Então, mas não é. Podia, podia ser verdade, mas como a gente vai ler até o final, só tem uma verdadeira, né? Como usava dentadura, Mona Lisa parecia estar sempre. Como usava dentadura, Mona Lisa parecia estar sempre sorrindo. Pois é, não é verdade? Ai, agora tem outra. Retrato mais famoso da Renascença, a Mona Lisa gera muitas especulações que não podem ser tomadas como verdades. Verdadeiro, então é a última, né? Ok. Agora, vamos ver se vocês vão saber responder essa que eu acabei de falar na aula. Relembre seus conhecimentos sobre o Renascimento e aponte as principais conquistas dos artistas durante esse período. Qual seria? Peraí, vamos. Assinar a arte, que mais? Não, não, estou falando das conquistas, não das características. Isso, o uso da tinta a óleo, que mais? O uso do cavalete, as expressões. Aí, que mais? Não, não. Qual a sua conquista? Com isso, o que eles conquistaram? Cavalete já foi falado, o reconhecimento, que aí eles começaram a poder assinar, né? Ter mais autonomia, ter mais autoria. E teve aí que foi bom para eles, essa parte deve ter sido boa, né? Qual foi? Porque se ele tinha o cavalete e a tinta, ele podia sair para onde? Isso, e aí com isso ele fazia o quê? O que acontecia? Isso, muito bem. Eles conseguiam sair dos seus ateliês e aí as pessoas chamavam na casa para poder fotografar não, né? Poder pintar e aí com isso eles ganhavam dinheiro. Então essas foram as melhores conquistas dele. Foi o cavalete, tinta a óleo, autonomia para temas que eles quisessem pintar, né? O que eles gostavam mais era temas de paisagem e o corpo humano, né? Ter autoria, quer dizer, poder assinar a sua obra, então eles foram mais reconhecidos por causa disso, e aí eles ganharam din-din, né? A parte melhor da história que eles ganharam din-din. Então, isso de poder assinar as suas obras estava dentro da característica do individualismo, certo? Oi.
Não faço a mínima ideia. Mas assim, tipo, eles não ganhavam muito dinheiro. Não ganhavam muito dinheiro, era pouco, porque a gente sabe que a gente sempre ouve em todas as histórias que eles ficavam. Eles não, coitados, eles morriam e aí eles ficavam famosos depois. Aí quem ganhava toda a fortuna era a família, porque eles já não tinham sido reconhecidos assim, para financeiramente, né? Então, coitados, tinha muitos que morriam pobres, sem dinheiro, né? Mas assim, eles ganhavam um dinheirinho pelo menos para comprar suas tintas e tudo mais. Não era assim tanto que nem hoje, tá bom? O Picasso, ele já é de uma geração mais atual. Agora eu estou dizendo Van Gogh, que Van Gogh é, Da Vinci e outros mais antigos, bem mais antigos. Então, eles foram reconhecidos, valorizados depois, mas e aí eles não morreram ricos, não. Quem deve estar rico é a família, né? Não eles. Mas por hoje é só, pessoal. Então, depois nós vamos começar o outro capítulo, né? Tenham um bom final de semana. Não esqueçam das minhas lições e fiquem em casa, hein? Um beijo para vocês, pessoal.